Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Chilão na área, continuamos online. Meu povo, vamos encerrar agora nessa aula esse período chamado de século da mineração do Brasil, para darmos prosseguimento a outros assuntos. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns conflitos que rolaram nesse período. Conflitos esses que tiveram diversos motivos, porque tinha ouro envolvido, tinha interesses econômicos, sociais, políticos por trás, e aí gerou alguns conflitos. Alguns vão ser citados, um especificamente vai ser abordado de uma maneira mais específica. Lembrando que boa parte desses assuntos você encontra no seu livro, você também encontra na internet, então prepara aí o seu material, né? Se organiza direitinho, faz as anotações daqui. Lembrando que essas anotações de hoje, elas vão ser no slide, né, inclusive, e essas anotações de hoje são continuação das anotações anteriores, então você continua, digamos assim, os escritos anteriores, né? Se organiza direitinho aí no cantinho legal para prestar atenção e interagir aí também com essa aula, beleza? Então, se organiza, vai colocar o adequado, prepara o material e roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu estava falando para vocês, vamos ver alguns conflitos e revoltas do período minerador. Eu vou dar aqui as situações gerais desses conflitos, citarei alguns e vou me deter àquele que provavelmente é o mais importante ou pelo menos o que mais gerou impacto na história brasileira de maneira geral, beleza? Produção? Sim, temos slide e temos produção, né? Produção já está atenta aí, já está passando tudo. Contextos e motivos. Meu povo, se eu fosse citar os motivos que levou conflitos naquela região, com certeza a corrida pelo ouro e pela posse de terras seria um dos primeiros e principais motivos desses conflitos, né? Envolvia aí questões sociais, como eu tinha falado, envolvia questões econômicas, né? Ouro na região, todo mundo querendo esse ouro, e era óbvio que iria terminar em conflitos, né? Conflito de pessoas comuns contra pessoas comuns, digamos assim, conflitos menores nas regiões, conflitos de interesses entre classes econômicas e sociais diferentes, conflito entre os portugueses e os brasileiros, conflitos internacionais, então assim, conflitos relacionados, né, tipo estrangeiros com brasileiros, estrangeiros com portugueses, então envolvendo essa mina de ouro, que lembrando na época era a maior mina que se tinha para riquezas assim minerais da época, então todo mundo afim desse ouro, era óbvio que ia ter conflito, mas vamos ver como tudo se deu. Bom, uma outra coisa, né, fora a corrida do ouro e a posse das terras onde estava esse ouro, a gente tem questões relacionadas à tributação, também gerou bastante conflito. Portugal querendo tributar, né, ou seja, querendo gerar impostos cada vez maiores, cada vez mais específicos, com o intuito de tomar o ouro, né, da galera, de arrecadar o ouro, sei lá como é que você queira chamar. Isso gerou problemas também relacionados ao abastecimento de alimentos, porque eram regiões mais interioranas, então tinha toda uma infraestrutura, toda uma questão relacionada a isso. E também ações de autoridades, muitas vezes consideradas abusivas, né? Os administradores e governadores, ou mesmo o rei de Portugal e sua relação, né, com a colônia. Então, algumas posturas de algumas autoridades, muitas vezes consideradas abusivas, isso gerava conflito também. E aí, de maneira geral, problemas entre a administração portuguesa e a colônia. Os colonos cada vez mais insatisfeitos com alguns posicionamentos e algumas regras vindas de Portugal. Beleza? Produção? Bom, os principais conflitos. Normalmente você não encontra essa separação, mas eu separei aqui em 3 pontozinhos alguns dos conflitos que a gente enxerga inclusive no livro. A gente tem aí a Guerra dos Emboabas, né, que é uma guerra relacionada aí colonos brasileiros com estrangeiros que vieram, se eu não me engano, principalmente Portugal, para cá, para a região, todos esses aí querendo, né, ouro, cada um aí querendo ouro, e antes que a coroa portuguesa intervisse nesse conflito, né, a galera quebrou mesmo
na guerra, caiu no cacete, digamos assim, caiu na briga mesmo, morrendo bastante gente. Então, estrangeiros que eram chamados de Emboaba vinham, né, chamava-se pejorativamente, né, de maneira ruim, digamos assim, vinham para a região, e aí, né, o pessoal que já estava aqui também querendo ouro, começava a ter conflito de interesses, e aí a galera foi se armando, foi se organizando e gerou conflitos até o governo intervir, o governo português tomar as rédeas da situação e, consequentemente, tomar as rédeas da administração da região, né? Inclusive com a instauração da intendência de Minas Gerais, né? Organizando agora ali a região e dizendo, agora está sob o meu comando, né? Na casa da mãe Joana Maria. Movimentos contestatórios, né? Dos mais variados temas, relacionados a temas econômicos, relacionados a temas sociais, né? A gente tem o Beckman, a Guerra dos Mascates e a Revolta de Felipe Camarão. De maneira resumida, todas eles envolvendo questões contestatórias, né? Quando a gente fala questões contestatórias, são temáticas que causam revolta e que a galera sempre procura se causa revolta, a galera se revolta, né? E pede a solução daquele problema, tipo algumas aqui relacionadas, por exemplo, à tentativa de escravidão indígena, outras relacionadas, como por exemplo a dos mascates, a questão da questões econômicas, né? Pessoas que não estavam tendo problemas econômicos por causa dessa dinâmica do ciclo do ouro e tentava resolver e chocava interesses econômicos com outros grupos. Enfim, esses aqui dá para você dar uma lida no livro e a gente sintetiza, né, como movimentos contestatórios, movimentos que tiveram alguns problemas específicos a serem resolvidos. E a que eu deixei realmente para a gente trabalhar hoje é uma conspiração separatista, talvez a mais famosa delas, talvez um dos mais famosos personagens da história do Brasil, que é Tiradentes. Essa conspiração separatista ela tinha como objetivo mesmo, né, separar uma região do Brasil do restante do Brasil, né? Queria romper as amarras com a coroa portuguesa, lembrando que movimentos e conspirações separatistas, ou seja, grupos, estados, províncias que tentaram se separar do Brasil, não era novidade. A gente vê isso acontecer em Pernambuco, né? Pernambuco já tentou ficar mais de uma vez aí livre de amarras, de dominações de outros, digamos assim. Na Bahia também já tinha tido. A gente vai ver no Rio Grande do Sul, a gente já viu, acho que a gente vai ver no Rio Grande do Sul também vai ter um movimento separatista que vai vingar e depois vai voltar, enfim. Mas para hoje a nossa conspiração, né, o movimento não chegou nem a se concretizar, a nossa conspiração separatista que vamos trabalhar é justamente a Inconfidência Mineira, beleza? Produção? Bom, Inconfidência Mineira, antes de falar dos motivos, eu fui dar uma pesquisada na palavra Inconfidência. Eu fui, mas eu sempre escutei essa palavra desde pequeno, a palavra Inconfidência, seja com esse tema ou seja com qualquer outro. E aí eu vou ver o que significa assim realmente, né? A área de letras não é muito a minha praia, mas eu fiquei curioso com o significado da palavra mesmo em si. Aí fui dar uma pesquisada lá e no dicionário tinha dizendo que Inconfidência tem a ver com deslealdade, traição, coisa do tipo. E realmente faz sentido, tanto, né, se por parte da relação da coroa portuguesa com Minas Gerais, era uma conspiração separatista, né? Então os líderes foram acusados, por exemplo, de traição. Então, por esse ponto de vista, né, que provavelmente tem relação com o tema, quanto com o fim da própria Inconfidência, que ela não deu certo, ela não chegou a ir para os finalmente, digamos assim, por conta de uma traição também, né? Então, o que não faltou foi conspirações, né, e traições dentro desse movimento chamado Inconfidência Mineira. Mas vamos ver os motivos. Os motivos que geraram essa conspiração, ou seja, esse zum entre pessoas que começaram a se articular em segredo, né? Vamos entender, professor, como assim conspiração? Seria mais ou menos o seguinte: pessoas da elite mineira começaram em off, em segredo, a conversar e se organizar, secretamente ou discretamente, com o intuito de organizar-se, né, para tentar libertar Minas Gerais das amarras da coroa portuguesa. Então veja que é uma conspiração, né? Uma coisa secreta, né? É um plano
articulado secretamente para tentar ser colocado em prática. Na época, Minas Gerais estava muito enriquecida, porém também muito explorada. A coroa portuguesa cobrava altos impostos, controlava com mão de ferro, a coisa realmente era muito puxada. Alguns mineiros da elite, eles tinham ido estudar em outras regiões, principalmente na Europa, e tiveram contato com ideias iluministas, e quando voltaram para cá, começaram a refletir sobre essas ideias de liberdade, igualdade, coisas do tipo. Isso também influenciou, então, esse conjunto de coisas que vai gerar uma conspiração contrária a Portugal dentro de Minas Gerais, com o intuito de livrar Minas Gerais das amarras de Portugal. Mas vamos por motivo de maneira específica. Desigualdade e exploração vigente na região. Essa desigualdade ia desde a distribuição de terra até questões econômicas, então existia, e questões de tratamento também, né? Portugal sempre saía ganhando nessa relação, entre outras coisas, desigualdade das mais variadas, desde a questão econômica, a distribuição de terra, aos lucros que ia mais para Portugal, enfim, desigualdades das mais variadas na região. Talvez o ápice do problema, cobrança abusiva de impostos e ampliação da carga tributária, principalmente essa daqui, ó. Anota a marca, faz um círculo, um quadrado, um triângulo, porque essa daqui é a causa da treta. Um tipo de ação tributária, né, digamos assim, um tipo de imposto, de proposta de ação tributária, chamada derrama, que era para derramar a mesma situação, né? Mas brincadeiras à parte, vou tentar resumir de maneira específica. Era assim, quando a galera encontrava ouro na região, a galera não podia simplesmente botar no bolso e sair comprando as coisas, tá? A galera tinha que pegar esse ouro que tinha e tinha que pagar um tributo a Portugal. Uma das formas mais comuns de fazer essa fiscalização era o seguinte: a pessoa que achasse uma quantia de ouro ia para um local, que eram as casas de fundição, e lá eles declaravam, né, digamos assim, quanto tinha recebido de ouro, tirava-se a porcentagem necessária e o restante desse ouro a pessoa recebia um documento, né, dizendo, ó, não, esse ouro aqui ele foi extraído, foi feito tudo legalmente, foi tirado os tributos, então esse ouro é do cara. Se a pessoa fosse pega, por exemplo, assim, sem esse documento, eu cheio de ouro, mas não fui lá declarar que eu peguei esse ouro nem paguei o tributo, esse ouro poderia ser até tomado, se brincasse. Deu para entender que, tipo assim, a pessoa não poderia estar cheia de ouro. Se, digamos, a fiscalização batesse, a pessoa tivesse ouro, ela tinha que provar que aquele ouro que foi retirado já foi declarado para o governo e já foi tirado o imposto, então ele tinha o direito de estar com aquele ouro. Se não tivesse isso, ele poderia ser considerado contrabandista, poderia ser considerado ladrão. Levando em consideração também, né, que como o Brasil era colônia de Portugal, por essa lógica, todo o território brasileiro pertencia a Portugal e, consequentemente, ao rei, pela lógica, que permitia que as pessoas vivessem ali, portanto, que pagassem o imposto. Então, a regra era mais ou menos essa: tudo que fosse retirado de riqueza dali, a pessoa só poderia ficar se pagasse o imposto. A gente já viu que o mais comum era o quinto, né? Que era 20% do que fosse achado. Essa daí, ela era uma carga tributária que ocorria, bem comum, só que aos pouquinhos, digamos assim, a arrecadação foi diminuindo, até porque foi se achando menos ouro, porque o ouro você não planta e nasce, depois que você vai tirando, vai acabando. E aí Portugal começou a achar que talvez a galera estivesse desviando o ouro demais, ou mesmo querendo mais ouro. Começou a criar novos impostos e novas fiscalizações. Isso começou a pressionar muito a galera ligada à questão do ouro, entendeu? Portugal, inclusive, criou uma possibilidade de dizer assim, ó, para garantir, né, por exemplo, o ouro deve estar sendo desviado. Estava em alguns momentos, tinha fiscalização, a galera podia ser presa, perder tudo que tinha, mas ainda assim o ouro começou a diminuir o quantitativo. E aí Portugal estabeleceu uma quantidade mínima de ouro da região. Todo ano a região tem que mandar para Portugal pelo menos tanto de ouro. E aí, achando ou não, a galera tem que se virar para pagar o ouro ou o valor desse ouro. É quando surge a ideia da derrama. Então, chegou um momento em que isso começava a assombrar os mineiros, porque esse imposto seria pago por todo mundo.
né? Inclusive com a possibilidade de quem não pagasse, né, pudesse ter algum bem tomado. Então essa pressão da derrama começou a deixar a galera assim com o cara, tipo assim, pô, se a gente não, logo de começo sempre batia assim, as metas, digamos assim, do ouro necessário, mas chegou um momento que começou a não bater. E aí, como vai fazer? Se nós não tem mais ouro, não sabe se está desviando ou não, né? E não bateu a meta, como fazer? E aí, muitas vezes, a elite mineira começava a fazer acordos, prorrogava os prazos, coisas do tipo, mas chegou um momento que o governo, inclusive que estava lá em Minas, disse que ia colocar em prática mesmo, ia realmente tomar, arrecadar o ouro, custe o que custasse, e isso aí começou a deixar a galera agitada, insatisfeita e, obviamente, revoltada. Inclusive, o próprio movimento da revolta, se rolasse, seria marcado para o dia que acontecesse essa cobrança. E aí, esse é um dos motivos. O outro são as ideias iluministas, como eu falei para vocês, de igualdade, liberdade. A galera queria se livrar das amarras da colonização, a ideia de colônia em si bate de frente com as ideias iluministas. Os Estados Unidos tinham deixado de ser colônia influenciado por ideias iluministas, então isso também vai ajudar, né, nos motivos que vai levar a tentativa a conspiração, né, a tentativa de ação. A outra é a falta de liberdade de expressão. Fora toda a insatisfação que tinha, a galera não tinha nem a liberdade de expressar essa insatisfação, correndo o risco de sofrer penalidades. Inclusive, alguns reclamam até de uma falta de liberdade de mobilidade, porque como tinha a questão do ouro, então sair de Minas, entrar em Minas, com outras regiões assim que tinha a ver com ouro, tinha toda uma burocracia também, em alguns casos. Então assim, a galera começou a ficar revoltada realmente com Portugal e a meta era se livrar de Portugal. E aí vamos lá, produção? Os objetivos. O objetivo ele é bem pontual. Separar politicamente a região de Minas Gerais do Reino Português e instaurar uma república. Tornar Minas independente. Primo, não tem muito o que dizer. Mas tem duas observações importantes. Primeiro, mesmo com todo esse movimento iluminista de liberdade, igualdade, transformar na república e coisa do tipo, uma observação a ser feita é que como a galera à frente desse movimento fazia parte da elite, quem fazia parte desse movimento? Militares, alguns líderes militares, a gente tinha aí o pessoal do clero, a gente tinha fazendeiros, então a gente tinha a galera da elite, não era uma revolta muito ligada ao popular. Então a galera não tinha, por exemplo, a intenção clara de libertar escravos, até porque alguns que participavam, alguns líderes dessa conspiração, eram bando de escravo. Dizem que alguns tinham interesse sim da libertação dos escravos no futuro, mas outros não simpatizaram muito com essa ideia. Então, essa mudança ela tem suas pontuações. E a observação número 2 é que não havia a intenção de libertar todo o Brasil das amarras de Portugal, toda a colônia brasileira, o negócio era mais em Minas Gerais mesmo, beleza? São pontuações que você deve levar em consideração. Produção? Acontecimentos decisivos. O movimento foi marcado para o dia da cobrança da derrama, né? Porém, um carinha chamado Joaquim Silvério dos Reis, ele entregou, ele estava devendo bastante, e aí ele fez um acordo com o governo, em troca aí de algumas possibilidades em relação às suas dívidas, ele entregou, ele traiu o movimento, e o movimento foi derrubado antes mesmo de acontecer, tá? E aí o que é que houve? Prisões, julgamentos e uma sentença de morte. Acreditam alguns, né, que um dos principais líderes do movimento, que era o famoso Tiradentes, que tinha esse nome, ele tinha múltiplas profissões e uma delas estava relacionada a essa questão do próprio nome dele, e aí acredita-se que Tiradentes, ele era um dos líderes e provavelmente ele era o mais pobre, talvez, né, comparado a outros que eram talvez de poder aquisitivo e de poder político mais acima. E aí alguns dizem que Tiradentes caiu de bode expiatório, sendo o único a ter a sentença de morte. Outros, por ele ser o líder da revolução, enfim. Independente do motivo, houve prisões, julgamentos e a sentença de morte dos vários que foram presos apenas de Tiradentes. Tá? Alguns foram condenados a passar um tempasso na prisão, outros morreram na prisão, outros passaram um tempo, mas saíram, outros foram absolvidos e Tiradentes foi o único que sofreu a sentença de morte.
A morte dele foi uma execução pública, depois o corpo dele foi levado para um lugar, foi esquartejado, toraram as pernas, os braços, a cabeça, tudo mais. O tronco foi levado para um lugar, se eu não me engano, foi enterrado como indigente, e as pernas e a cabeça e os braços foram colocados em alguns pontos da região, né, para servir como se fosse de exemplo para a atitude que foi tomada pelos conspiradores. E aí, como legado, produção? Como legado de toda essa história, né, a Inconfidência Mineira tornou-se o símbolo máximo da resistência para os mineiros, assim como outros movimentos ocorridos em outros estados, como a Revolução Pernambucana, Farroupilha, né, como a Conjuração Baiana, que são movimentos que são simbólicos para esses estados, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, entre outros. A gente tem a Inconfidência Mineira como um grande símbolo para Minas Gerais. A gente tem a bandeira dos Inconfidentes, a bandeira que é idealizada pelos Inconfidentes, foi adotada para Minas Gerais, então essa bandeira atual ela tem relações com esse acontecimento histórico. Tiradentes foi alçado pela República Brasileira na condição de mártir e virou um herói brasileiro, virou um herói nacional mais na frente, né, quando o Brasil se estabelece de uma outra forma. Tiradentes é considerado um herói, digamos assim, e um dos precursores da República do país, né? Ele é considerado um dos heróis que lutou pela tentativa de transformar o Brasil na República, que o Brasil hoje é uma república, e criou-se aí feriado, né? A gente tem um feriado relacionado ao assunto, e a gente tem datas comemorativas também relacionadas ao acontecimento. Beleza, meu povo? Ciclo da mineração no Brasil encerrou nessa aula. Nas próximas aulas a gente trabalha outras temáticas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!